Hoje, segunda, 14 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O primeiro turno ainda não acabou, teremos ainda jogos de equipes importantes na briga pelo título brasileiro, mas já dá para você fazer uma análise, porque o Botafogo completou sua passagem, Flamengo completou sua passagem, o Grêmio ainda tem um jogo a menos contra o Corinthians, mas dá pra gente entender. Pegando os últimos campeonatos brasileiros, eu fiz um estudo aqui, olha, queimei minha cabeça, mas vou mostrar para vocês com números que o Botafogo tem tudo para ser tricampeão brasileiro. É só ter um aproveitamento medíocre na segunda parte da competição nacional. Vou mostrar isso para vocês dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, aquela dica da GoCase. Se você não tem ainda uma capinha personalizada do Botafogo com o nome, com o escudo do Botafogo Futebol Clube, a capinha que você pode fazer no meio da torcida com seu nome ou número, uma capinha com a nossa camisa, capinha aqui com os 3 escudos do Botafogo, além do nome que você quiser, coloquei aqui canal do TF, esse outro escudo, você pode entrar agora na GoCase e escolher a sua capinha. Tem para vários modelos e você tem algumas vantagens utilizando esse cupom aqui, que é o canal do TF. Colocou o cupom? Vocês, comprando 2, levam mais 2, além de frete grátis. Viram como que é bacana vocês entrarem na GoCase? Se você não tiver como apontar o teu celular, vou deixar aqui 2 links, o mesmo item, né? Para vocês irem no mesmo local na lojinha do Botafogo. Mas lá vocês também poderão encontrar outras novidades, tanto na descrição e também no primeiro comentário. Entre lá na GoCase. Amigos, eu fiz aqui um trabalho e eu acho que ficou bom, cara. Tô com orgulho do que eu fiz aqui. Tem horas que você faz algumas coisas e você fica orgulhoso. E eu levantei o Campeonato Brasileiro de 2017 até o do ano passado e pegando também o deste ano. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 7 campeonatos brasileiros. Pegando essas competições, eu analisei o quê? O primeiro turno, o segundo e também peguei para a gente ver a classificação geral. O Botafogo tem a melhor campanha da história, né? Vamos pegar aqui. O Botafogo tem 47 pontos e 82%, chegar um pouquinho para cá, de aproveitamento. O Grêmio, que tem um jogo a menos, tem 33, pode chegar a 36 e aumentar ali o seu aproveitamento. Hoje, o aproveitamento da equipe gaúcha é de 61%. E ali para baixo você tem o Flamengo, que já jogou, o Fluminense, que já jogou. Equipes como Palmeiras e Bragantino ainda entrarão em campo e poderão ultrapassar ali a barreira dos 60% de aproveitamento. Quantos pontos que elas precisarão para conquistarem o título brasileiro, pegando o corte de 75? Botafogo precisa de 28 pontos dos próximos 57. Isso requer um aproveitamento de 49%. Então o Botafogo precisa fazer 8 dos próximos 57, 49%. Quem tem esse aproveitamento hoje, TF? Pegando aqui a tabela de classificação, ninguém tem 49%. Mas o Cuiabá tem ali um aproveitamento de 51% e está na 8ª posição. Isso quer dizer que o Botafogo tem que fazer um segundo turno, pegando o que está acontecendo. E claro, se ninguém tiver uma campanha melhor do que a do Botafogo, e vou mostrar para vocês o que as outras equipes precisarão, a gente tem que fazer um segundo turno de Cuiabá, ganhando ali 8 jogos, empatando 3, ou empatando 5, ganhando 8, Botafogo pode ser o campeão brasileiro. Precisa fazer menos de 30 pontos de agora em diante. O Grêmio, que hoje é o segundo colocado, tem ainda 60 pontos em disputa, porque tem o jogo contra o Corinthians, e precisaria fazer 42 pontos dos próximos 60. E teria que ter um aproveitamento de 70%. A equipe gaúcha agora tem um aproveitamento de 61% dos pontos. Teria que elevar e muito o seu aproveitamento para conseguir alcançar essa marca de 42 pontos. Vamos colocar aqui o Flamengo, que atualmente é o terceiro colocado. Tem 43, precisaria fazer, 43 de 57 pontos. Um aproveitamento de 75%. Algo assim, acima da média. A equipe da Gávea precisaria fazer no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não coloquei o Fluminense, porque o Fluminense perdeu ontem. Eu acredito que eles ficaram um pouco para trás. Mas você pode pegar o que eu estou fazendo aqui agora para Red Bull e Palmeiras e aumentar um pouquinho percentual para o Fluminense, porque o tricolor precisaria de 44 pontos de 57. Já o caso das equipes de Palmeiras e Bragantino, já que elas entrarão em campo hoje, precisariam de 44 de 70
um aproveitamento de 73%. Eu vou colocar aqui para vocês o recorte das últimas 10 rodadas. Você teve o Botafogo com 26 pontos conquistados de 30, um aproveitamento de mais de 80%. O Bragantino com 66. Aí você tem ali o Grêmio com 59, o Flamengo com 53 e o Palmeiras com 44. Além do Fluminense, que tem um aproveitamento de 50% dos pontos. Então, pegando o recorte das últimas 10 rodadas, tirando o nosso Botafogo, o Bragantino tem 66%, que é um aproveitamento ali abaixo do que eles precisariam para eles baterem 75 pontos. Esses números que eu estou colocando aqui abaixo são para as equipes alcançarem 75 pontos. Digamos que é o corte para o título nacional de qualquer agremiação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está com aproveitamento de 59% dos pontos, não é suficiente para eles conquistarem ali a marca de 75, o Flamengo com um aproveitamento de 53, não é suficiente, e o Palmeiras com um aproveitamento nos últimos 10 jogos de 44%, inferior até mesmo aquilo que o Botafogo precisaria. Dito isso, vou colocar aqui os últimos campeonatos brasileiros, começando pelo de 2017, onde o Corinthians foi o campeão da competição. Mas fortaleça aqui o canal do TF com a sua inscrição, com o seu like, compartilhe esse vídeo para os seus grupos do WhatsApp, porque ele é bem elucidativo. Você pode ficar bem, digamos que, por dentro daquilo que o Botafogo precisa em relação à parte matemática. Aqui não é subjetivo. Estou mostrando números para vocês. Pegando aqui o Brasileiro de 2017, que o Corinthians foi campeão, a equipe paulista fez 47 pontos, o Grêmio 39. No segundo turno, o campeonato ficou dessa maneira. A Chapecoense fez 32 pontos, o Vasco 32, 31... E o Corinthians acabou sendo campeão fazendo 25 pontos no retorno. A classificação final ficou dessa maneira, o Corinthians com 72 pontos, um aproveitamento até inferior aos 75, que é o número mágico. O Palmeiras, que chegou a ameaçar e fez um bom segundo turno, né? O Palmeiras no segundo turno faz 31 pontos contra 25 do Corinthians, né? Então foram 6 pontos a mais. Porém, como o primeiro turno da equipe palmeirense não foi tão bom, né? Fez 15 pontos a menos, o que acabou acontecendo, eles não tiraram toda a vantagem e a equipe mosqueteira do Parque São Jorge conseguiu ter um segundo turno. Já pego aqui aquela numeração, né? Voltando aqui com ela para a tela. Voltando com a numeração de Botafogo, Grêmio, Flamengo, Bragantino e Palmeiras. Aqui, ó, apenas uma equipe alcançou mais do que 40 pontos, né? Do que os aproveitamentos necessários aqui. O Grêmio fez 68% com 39 pontos. Estava a 8 da equipe palmeirense, da equipe corintiana, perdão. E no segundo turno, o Grêmio fez apenas 23 pontos e acabou não aproveitando essa queda de rendimento da equipe palmeirense. No ano que o Corinthians foi campeão, a melhor pontuação foi da equipe da Chapecoense, com 32 pontos. As pessoas elas gostam muito de usar o Brasileiro de 2017 como exemplo, né? Porque até anteontem no caso, a melhor campanha na história dos pontos corridos em um turno, no primeiro turno da competição, era do Corinthians, né? Do Corinthians ali de 2017. E eles tinham uma diferença inferior à diferença que o Botafogo tem para o segundo colocado. Se o Grêmio vencer o jogo a menos que eles têm, eles chegariam a 36 pontos e ficariam a 11 do Botafogo. Então, nossa diferença ainda é superior àquela equipe do Corinthians conseguiu em relação ao próprio Grêmio em 2017. Vamos colocar o Brasileiro de 18. Primeiro turno, São Paulo com 41 pontos. Chegou ali naquela pontuação de 41, então uma equipe só passou ali da barreira dos quase 70% de aproveitamento. As outras equipes sempre ali na casa dos 30 e poucos pontos. No segundo turno, o Palmeiras atropelou no Campeonato Brasileiro, tirou uma grande diferença, né? O Palmeiras estava a 8 pontos do São Paulo e faz ali um campeonato incrível. O tricolor no Morumbi faz o segundo turno horrendo. E o Palmeiras do Cuca, né? Do Cuca Ball à época, fez ali 47 pontos, uma arrancada fantástica do Palmeiras no segundo turno de Botafogo. O Palmeiras fez em 2018 um campeonato que o Botafogo fez esse ano no primeiro turno. E se você pega ali a classificação, você tem uma similaridade, né, em relação às outras equipes. Então, o Palmeiras de 2018 conseguiria nos atrapalhar. O Palmeiras terminou o campeonato com 80 pontos, né, já que eles fizeram 33 e 47, deu 80 pontos. O São Paulo terminou o Brasileiro com 63. O segundo turno do Palmeiras foi fantástico. Isso fez com que a equipe palestrina tivesse ali uma arrancada, pegando também que a equipe do Morumbi faz o segundo turno de rebaixado. Mas, novamente, vocês pegam aqui, apenas duas equipes deram turnos acima de 40 pontos, o São Paulo e o Palmeiras.
e as outras sempre na casa dos 30. E o Palmeiras deu uma arrancada sensacional, talvez a grande arrancada dos últimos anos do Campeonato Brasileiro. 2019, Flamengo primeiro turno com 42 pontos, Palmeiras com 39 e o restante das equipes ali na casa dos 37. O Flamengo, a única equipe que passou dos 40 pontos na primeira fase da competição, e já era o Flamengo do Jorge Jesus, né? Segundo turno do Brasileiro, você teve o Flamengo fazendo 48 pontos, um ponto a mais do que nós fizemos nesse primeiro turno da competição. E o restante das equipes na casa dos 37. Apenas o Flamengo teve um retorno gigantesco e por isso ali atingiu os 90 pontos na competição, porque foram 2 turnos na casa dos 40 pontos e isso fez com que a equipe da Gávea chegasse à pontuação. E vocês podem ver aqui que tanto o Palmeiras quanto o Santos fizeram bons turnos, né? Os Palmeiras 39 pontos no primeiro turno e o Santos 37. No segundo turno o Palmeiras cai um pouco de rendimento, fez 32 e o Santos 34. Elas não conseguiram manter a mesma pegada, mas mesmo assim, se você pega na história dos pontos corridos, foi o vice-campeão com mais pontos, né? Então, novamente, em um campeonato brasileiro, só uma equipe superou a casa dos 40 pontos em cada turno, Flamengo e o Flamengo. No primeiro turno de 19 e no segundo turno de 19. As outras equipes sempre abaixo dos 40 pontos. O brasileiro de 20, que muita gente se apega, né, em relação à queda de rendimento, que foi ali o que aconteceu, principalmente os torcedores da Gávea, né? Eles falam, não, segundo turno, o Botafogo vai cair de rendimento, dá pra ser campeão com 60 e poucos pontos. Vamos mostrar aqui como que funciona esse brasileiro, como funciona esse brasileiro de 20. O primeiro turno termina com nenhuma equipe acima da casa dos 35 pontos. Faz lembrar muito o Campeonato Brasileiro deste ano. Se não tivesse o Botafogo, é claro. Equipes ali bem equilibradas, você pega ali a diferença do primeiro até o oitavo, foi uma diferença de 8 pontos. Então, um campeonato brasileiro do Inter ao Grêmio, muito equilibrado. No segundo turno, um campeonato com nenhuma equipe passando dos 40 pontos. Você teve o equilíbrio ali, geral da competição, no segundo turno, colocando a classificação geral. O Flamengo foi campeão com 71 pontos, o Internacional ficou em segundo com 70. E foram as equipes que tiveram os melhores aproveitamentos. O Flamengo fez um ponto a mais do que o Internacional no retorno do Campeonato Brasileiro, e esse ponto acabou dando o título para a equipe da Gávea. E vocês podem ver que foi muito similar, né? Os dois turnos foram similares em relação aos aproveitamentos e as equipes que brigaram ali na parte de cima da tabela. A única equipe que teve realmente uma arrancada foi o Red Bull, que termina a primeira parte da competição com 19 pontos e depois faz 34. O restante ali, o Atlético estava na parte de cima, o Inter estava na parte de cima, o Atlético Paranaense também teve uma grande arrancada, o Furacão, ele terminou o primeiro turno ali com 16 pontos e faz 34 no segundo turno, mas o restante foram equipes que estiveram sempre ali no bloco superior da tabela de classificação. Isso mostra que o campeonato de 20, você teve uma similaridade bem parecida com a deste ano, das equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. O que fez a diferença foi que nesse ano o Botafogo está tendo um campeonato de 80% e as outras equipes um aproveitamento ali entre 65% e 50%. Essa é são as similaridades e as diferenças desses dois brasileiros. Brasileiro de 21, você teve o primeiro turno, o Galo chegando aos 42 pontos, Palmeiras 38 e, novamente, apenas uma equipe batendo a casa ali dos 42 pontos. O Corinthians está destacado aqui, gente, que eu peguei esse print do site Meu Timão. Foi onde que eu consegui achar essa tabela. E no segundo turno você teve, repetindo os mesmos 42 pontos e batendo 84 pontos na classificação geral. O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro com 71 pontos na segunda posição. O rubro-negro fez no primeiro turno 36 pontos e no segundo turno 35. Aproveitamentos de 63% e 61%. Né? Você pega aqui e foi o que aconteceu no segundo turno da competição. O primeiro turno ficou da seguinte maneira. O Palmeiras, que foi o campeão, bateu 39 pontos, não atingiu nem a marca de 40 pontos no primeiro turno. Só voltando aqui no último Campeonato Brasileiro, aquela situação dos times que atingem 40 pontos, apenas o Atlético atingiu 40 pontos, deixando bem claro. E no Brasileiro de 22, você teve o Palmeiras fazendo 39 pontos, não alcançou nem os seus 40 pontos no primeiro turno. Você teve ali o Corinthians com 35, o Fluminense com 34, o Atlético com 32. E no segundo turno nós tivemos o Inter, aí foi um campeonato brasileiro com a pontuação e com percentual que as equipes, no caso deste ano, precisariam, né? Se você pega aqui os nossos adversários. O Inter fez um segundo turno de 43 pontos, 75% de aproveitamento. Exatamente o que o Flamengo precisaria para nos alcançar visando os 75 pontos. Eu pego aqui a classificação geral do Campeonato Brasileiro do ano passado, para vocês poderem ver. O Inter bateu 73 pontos no retorno, né?
e o Palmeiras 81. Você teve essa crescida do Internacional, que teve um segundo turno de 75%. O Palmeiras se manteve com aproveitamento altíssimo, bateu 74%. O Fortaleza arrancou, né, da lanterna para a Libertadores da América. O Fortaleza teve 15 pontos no primeiro turno e 40 no segundo turno, batendo 55 pontos. E ali, dali para baixo, as equipes com os aproveitamentos normais de cada uma delas, né? 63, 56, é o que acontece em média no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, só no ano passado que alguma equipe teve uma arrancada monstruosa, assim, pegando o Palmeiras, que arrancou em 2018. Se você pega o que são os campeonatos brasileiros, os últimos campeonatos brasileiros, e volta aqui enquanto eu tô falando com vocês, com os números pra tela, é difícil um time bater 70% de aproveitamento, 75% em um turno. Na história dos pontos corridos, isso houve, mostrei pra vocês, nos últimos 6 campeonatos brasileiros, isso praticamente não aconteceu. E quando você tem um torneio muito equilibrado, como é o deste ano, dificilmente uma equipe tenha um campeonato fora da casinha como o Botafogo está tendo. Eu acredito que seja mais fácil você ter um campeonato, um segundo turno muito equilibrado ali, até mesmo no Botafogo, disputando a competição contra essas equipes, chegando na casa de 65, 60, 55%, do que ter uma arrancada para algum time ir para casa de 70% de aproveitamento. Só se o Botafogo tiver uma queda muito brusca de rendimento dentro de campo, acontecer algum problema de vestiário, que eu tenho certeza que não vai acontecer. Futebol é jogado nas 4 linhas, não tem como a gente cravar que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Mas numerologicamente, e olhando o que foram os últimos campeonatos brasileiros, o título está nas mãos do Botafogo. É só fazer um segundo turno muito estável. Botafogo que fará 9 partidas no estádio Newton Santos. E pegando isso aqui, se o Botafogo conseguir manter os 100% de aproveitamento dentro de casa, que é algo muito difícil de acontecer, você fechar o Campeonato Brasileiro vencendo todas as partidas no seu solo. Mas se o Botafogo conseguir vencer todas as partidas em casa, já bate 27 pontos. Fora de casa, o Botafogo disputará 30 pontos. Hoje o Botafogo tem a melhor campanha como visitante do Campeonato Brasileiro, com 62% de aproveitamento, seguido da equipe do Cuiabá, que tem 59% de aproveitamento. Os rivais eles precisarão de um segundo turno de Botafogo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Fluminense, que são as equipes que estão ali na briga pelo título brasileiro, ou na briga pela segunda posição, e o Botafogo precisaria fazer o segundo turno medíocre. O segundo turno abaixo de 28 pontos. Se a gente pega o Campeonato Brasileiro do ano passado, que era um time que ainda estava em construção, o Botafogo ano passado, no retorno do Campeonato Brasileiro, fez 29 pontos, ficando ali na 8ª posição. O time teve 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 22 gols e sofreu 19. Se o Botafogo espelhar a campanha do retorno do ano passado, chega a 76 pontos. Um ponto acima do que a gente precisa para bater tricampeão brasileiro. Se as equipes que fizerem, né, que eu coloquei aqui que ano passado, você teve Palmeiras e Inter e Fortaleza com aproveitamentos acima de 70%, se eles conseguirem esse aproveitamento, mesmo assim eles não passariam o Botafogo, porque a gente chegaria a 76 pontos. Eles teriam que aumentar ainda mais o aproveitamento que elas teriam, né? Porque cada ponto que o Botafogo consegue, mais pontos eles precisariam. Então, meus amigos, é torcer que tudo continue bem, que os jogadores continuem focados e que a partida de sábado mostrou pra mim, eu acho que pra vocês também, que esses caras querem muito esse título brasileiro. Vamos torcer que tudo continue dessa maneira. Papai do céu vai nos ajudar e eu espero que a gente levante pelo menos um troféu nessa temporada. Tamo juntos. Se vocês curtiram esse vídeo, peguem aí e mandem seus grupos WhatsApp, Telegram, compartilhem nas suas redes sociais, porque eu acho que esse levantamento ficou bem completo para vocês. Eu acho que deu para mostrar em números bem, assim, aqui na tela, para vocês entenderem. Terminou o primeiro turno praticamente do brasileiro, mais 2 jogos, amanhã análise da rodada, a gente vai ver o que vai acontecer na próxima, mas já deu pra gente ter uma análise bem criteriosa do primeiro turno do brasileiro. Tamo juntos, beijo, tchau, tchau. Contagem regressiva, faltam 28 pontos para o título brasileiro. Alguns clubes trabalham até mesmo com a marca de 72 pontos. Se for 72 pontos, aí só faltam 8 vitórias. Vamos lá, gente. Tamo junto. Valeu, fui.